1 Clemente 12. Por sua fé e hospitalidade, a prostituta Raabe foi salva. Quando os espiões foram enviados a Jericó por Josué, filho de Num, o rei da terra percebeu que eles haviam vindo para espionar a sua terra e enviou homens para prendê-los, para que, sendo presos, pudessem ser condenados à morte. Então, a hospitaleira Raabe os recebeu e os escondeu na câmara superior debaixo das canas de linho. E quando os mensageiros do rei se aproximaram e disseram: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra, ela respondeu: Os homens a quem procurais verdadeiramente vieram a mim, mas eles partiram em seguida e foram por este caminho. E ela lhes apontou o caminho oposto. E ela disse aos homens: Percebo seguramente que o Senhor seu Deus entrega esta cidade a vós, pois o medo e o pavor de vós caíram sobre os habitantes. Quando, portanto, acontecer de vós a tomarem, salvem a mim e a casa de meu pai. E eles disseram a ela: Será como tu nos falaste. Portanto, quando perceberes que estamos chegando, reunirás todo o teu povo debaixo de teu teto, e eles serão salvos. Mas todos quantos estiverem fora da tua casa perecerão. E além disso, deram-lhe um sinal. Ela deveria pendurar do lado de fora da sua casa um fio escarlate, mostrando de antemão que pelo sangue do Senhor haverá redenção para todos aqueles que acreditam e esperam em Deus. Vede, amados, na mulher se achou não só a fé, mas a profecia. 1 Clemente 13. Por isso, sejamos humildes, irmãos, deixando de lado toda a arrogância, presunção, tolice e ira, e façamos o que está escrito. Pois o Espírito Santo diz: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se no Senhor, a fim de que possa buscar o Senhor e praticar juízo e justiça, lembrando-se principalmente das palavras do Senhor Jesus, as quais ele disse, ensinando paciência e longanimidade. Sede misericordiosos para poderes receber misericórdia. Perdoai para poderes ser perdoados. Da forma como derdes, assim vos será dados. Da forma como julgais, vós sereis julgados. Da forma como mostrardes bondade, assim a bondade vos será mostrada. Da forma como medirdes, assim serão medidos. Com esse mandamento e esses preceitos, nos fortalecemos a fim de que possamos andar em obediência e com humildade às suas palavras. Pois a palavra sagrada diz: Para quem olharei, se não for manso e pacífico, e que teme os meus oráculos? 1 Clemente 14. Portanto, é correto e apropriado, irmãos, que sejamos obedientes a Deus, em vez de seguirmos aqueles que, em arrogância e indisciplina, estabeleceram-se como líderes em ciúme abominável. Pois traremos sobre nós não só um agravo qualquer, mas um grande perigo se nos entregarmos imprudentemente aos propósitos dos homens que se lançam em rixas e sedições, de modo a nos afastar do que é certo. Sejamos bons um para com os outros, segundo a compaixão e a ternura daquele que nos fez. Pois está escrito: os bons habitarão a terra, os inocentes serão deixados nela, mas aqueles que transgridem serão totalmente exterminados dela. E mais uma vez ele diz: vi o ímpio elevado e exaltado como os cedros do Líbano, e passei por ele, e eis que já não existia. E procurei seu lugar, e também não o encontrei.
guarde a inocência, observe a integridade, pois há um remanescente para o homem pacífico. Portanto, nos apeguemos àqueles que praticam a paz com piedade e não aos que desejam paz com dissimulação. 1 Clemente 15. Pois ele diz em certo lugar: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Novamente ele diz: Eles o abençoaram com a boca, mas o amaldiçoaram com o coração. E ele diz: Eles o amaram com a boca, e com a língua mentiram para ele. E o seu coração não era honesto para com ele, tampouco eram firmes na sua aliança. Por esta causa, que os lábios enganosos emudeçam, lábios que falam iniquidade contra os justos. E novamente, que o Senhor destrua totalmente os lábios enganosos, a língua que fala coisas orgulhosas, e até mesmo os que dizem: magnifiquemos nossa língua, nossos lábios nos pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Pela miséria dos necessitados e pelo gemido dos pobres, eu agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os colocarei em segurança e me comportarei corajosamente para com eles. 1 Clemente 16. Pois Cristo está com os humildes, não com os que se exaltam sobre o rebanho. Nosso Senhor Jesus Cristo, o cetro da majestade de Deus, não veio na pompa da arrogância ou do orgulho, embora pudesse ter feito isso, mas veio em humildade, segundo o que o Espírito Santo falou acerca dele, pois ele disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Anunciamos a presença dele. Como uma criança era ele, como uma raiz em solo sedento. Nele não há forma nem glória. Nós o contemplamos, e ele não tinha beleza nem aparência agradável, mas sua forma era desprezível. Perdia para a beleza dos homens. Um homem açoitado e de labores, que sabia como suportar a enfermidade, pois seu rosto está virado. Ele foi desonrado e não se fez conta dele. Ele levou nossos pecados e sofreu dor por nossa causa, e nós o reputamos por atormentado, açoitado e aflito. Ele foi ferido por nossos pecados, foi afligido por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Cada um se desviou no seu próprio caminho, mas o Senhor o entregou por nossos pecados. Ele não abriu a sua boca, porque estava aflito, como uma ovelha que foi levada ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe foi tirado o juízo. Quem declarará sua geração? Pois sua vida é tirada da terra. Pelas iniquidades do meu povo, ele foi morto. Darei o perverso por sua sepultura e o rico por sua morte, pois ele não cometeu iniquidade, nem engano se achou em sua boca. E o Senhor desejou purificá-lo de suas feridas. Se fizerdes oferta pelo pecado, vossa alma verá descendência por longa vida. O Senhor desejou tirar o tormento de sua alma, mostrar-lhe luz e moldá-lo com um bom entendimento, justificar o único justo, que é um servo bom a muitos, e ele levará os pecados deles. Por isso, ele herdará muitos e repartirá os despojos dos fortes, porque sua alma foi entregue à morte. Ele foi contado com os transgressores e leva os pecados de muitos
e por seus pecados foi entregue. Novamente, e ele mesmo diz: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me contemplam zombam de mim, falam com seus lábios, meneiam a cabeça dizendo: Confiou no Senhor, que ele o livre, ou que ele o salve, pois o deseja. Vede, amados, qual é o padrão que nos foi dado, pois, se o Senhor foi humilde, o que devemos fazer nós, que por meio dele fomos trazidos sob o jugo de sua graça? 1 Clemente 17. Sejamos imitadores também daqueles que andaram vestidos de peles de cabra e peles de ovelha, pregando a vinda de Cristo. Falamos de Elias, Eliseu, Ezequiel, dos profetas, e além deles, também aqueles homens que alcançaram testemunho. Abraão alcançou excepcional testemunho e foi chamado de amigo de Deus. E olhando firmemente para a glória do Senhor, ele humildemente disse: Mas eu sou pó e cinza. Além disso, também de Jó está escrito: E Jó era justo, irrepreensível, verdadeiro, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, ele próprio acusava-se, dizendo: Nenhum homem está livre da impureza. Não, nem mesmo os que a sua vida dure um dia. Moisés foi chamado de fiel em toda a casa de Deus, e por sua ministração o Senhor julgou o Egito com as pragas e os tormentos que lhes sobrevieram. Todavia, embora grandemente glorificado, ele também falou palavras não honrosas. Mas, quando um oráculo lhe foi dado na sarça, lhe disse: Quem sou eu para me enviardes? Sou fraco de discurso e pesado de língua. E novamente disse: Sou fumaça que sai da panela. 1 Clemente 18. E então o que devemos dizer de Davi, que alcançou o testemunho, de quem Deus disse: Encontrei um homem segundo o meu coração. Davi, o filho de Jessé, com misericórdia eterna, eu o ungi. Contudo, ele também disse a Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, para poderes ser justificado em tuas palavras e possas vencer em tua súplica. Eis que em iniquidade fui concebido, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amastes, sendo verdadeiro, e também as coisas obscuras e ocultas da tua sabedoria, tu me mostras a mim. Tu me purificarás como isopo e ficarei limpo. Tu me lavarás e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o júbilo e a alegria. Os ossos humilhados se regozijarão. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me atires de mim e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e fortalece-me com um espírito nobre. Ensinarei aos pecadores os teus caminhos e os ímpios se converterão a ti. Livra-me da culpa de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Minha língua se regozijará na tua justiça. Senhor, abrirás a minha boca e meus lábios declararão o teu louvor. Pois, se tivesses desejado sacrifício, eu o teria dado.
tu não te deleitas em ofertas queimadas. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Clemente 19. Portanto, a humildade e a modéstia de tantos e tão ilustres homens que assim alcançaram testemunho pela obediência, tornaram melhor não apenas nós, mas também as gerações que foram antes de nós, aqueles que receberam os oráculos de Deus com temor e verdade. Visto que temos sido participantes de muitos atos grandes e gloriosos, apressemo-nos a retornar ao objetivo de paz que nos foi entregue desde o início e olhemos firmemente para o Pai e Criador de todo o mundo, e nós apeguemos aos seus dons esplêndidos e excelentes de paz e benevolências. Contemplamo-lo em sua mente e olhemos com a nossa alma para sua vontade longâmina. Observemos como ele é isento de ira para com todas as suas criaturas. 1 Clemente 20. Os céus se movem segundo a direção de Deus em paz e obediência. Dia e noite cumprem o curso que lhes fora atribuído, por ele, sem que, de modo algum, ser obstáculo um para o outro. O sol, a lua, as estrelas dançantes, conforme o que ele instituiu, circulam em harmonia nos limites, e eles lhe são atribuídos sem qualquer desvio. A terra, frutificando nas estações apropriadas, em cumprimento à vontade dele, produz o alimento que supre abundantemente tanto os homens como os animais e todos os seres vivos que ali estão, não fazendo divisão nem alterando nada que ele tenha decretado. Além disso, as inescrutáveis profundezas dos abismos e os estatutos inexprimíveis das regiões inferiores são contidos pelas mesmas ordenanças. A bacia do vasto mar, encerrada em seus reservatórios pela obra das mãos dele, jamais ultrapassa as barreiras pelas quais está cercada, mas como ele ordenou, assim faz. Pois ele disse: até aqui chegarás, e tuas ondas se quebrarão em ti mesmo. O oceano, intransponível aos homens e aos mundos além dele, é dirigido pelas mesmas ordens do Mestre. As estações da primavera, verão, outono e inverno em paz dão lugar uma a outra sucessivamente. Em suas diversas fases, os ventos na estação apropriada cumprem o seu trabalho sem perturbação, e as fontes de fluxo constante, criadas para o deleite e a saúde, não deixam de oferecer os seus seios que sustentam a vida dos homens. Sim, o menor dos seres vivos junta-se em paz e harmonia. Todas essas coisas o grande Criador e Mestre do Universo ordenou a estar em paz e harmonia, fazendo o bem a todas as coisas, mas muito mais a nós que nos refugiamos em suas ternas misericórdias através de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória e a majestade para sempre e sempre. Amém.